Este conteúdo contém linguagem ofensiva e algum humor, utilizando ironia e sarcasmo. O objetivo do mesmo passa por transmitir alguns dos grandes problemas da cultura desportiva nacional. É muito provável que os espectadores se possam identificar com determinadas rúbricas e sentirem-se ofendidos, não sendo esse o propósito. O objetivo é obrigar esses espectadores a refletir mais sobre determinados assuntos e respectivos comportamentos. Comparações ridículas. Atenção, eu já fui este tipo de pessoa e eu, tal como todos, podemos também fazer uma comparação ridícula. Mas há pessoas que chegam ao cúmulo do ridículo. E no futebol isso é muito fácil de acontecer. Esta é uma intro das coisas que odeio no futebol. Esta é uma intro das coisas que odeio no futebol. Coisas que odeio, coisas que odeio, coisas que odeio, coisas que odeio, coisas que odeio no futebol. Lindo, pá, já, está feito. Primeiro, continuamos a avaliar os jogadores pelo requisito básico, o número de golos marcados. É inevitável, começa desde muito cedo na formação. Quem marcou os golos? Os miúdos chegam a casa e o que lhes perguntam é quantos golos é que eles marcaram. Não perguntam quantos desarmes fizeram e muito dificilmente também lhes irão perguntar quantas assistências fizeram. É inevitável. Mas em contextos de grande profissionalismo não será mais vantajoso perguntar outro tipo de critérios para avaliar um jogador? Uma coisa que eu ouvi muito recentemente é que para seres um bom médio, ou pelo menos seres um médio de equipa grande, precisas de fazer alguns golos durante uma época desportiva. Iniesta não fez mais de 3 golos por época nas últimas 5 épocas que fez ao serviço de Barcelona. Isso significa que não é um bom médio? Acho que as conquistas de várias La Ligas e uma Liga dos Campeões, entretanto, nesse período, não dizem o mesmo. Até parece que estamos a falar de um dos melhores jogadores espanhóis de sempre. Mas olhem, tem pouco golo. Se calhar não deveria ter jogado no Barcelona. Em 10 épocas de Real Madrid, Modric, em somente 2, conseguiu fazer pelo menos 5 golos. Fraco. Se calhar não. Chegamos ao ponto de comparar defesas centrais pela quantidade de golos que também eles fazem, sendo que o seu principal objetivo é evitar que façam golos na sua baliza. Não seria mais vantajoso, sei lá, ver quantos jogos é que eles mantêm as suas balizas invioladas? E isto que eu estou a dizer é claramente um indicador extremamente redutor para comparar um defesa central. Até porque, no fundo, analisar números é redutor para analisar um jogador. Principalmente quando só pegam em dados que beneficiam esse jogador que estão a analisar. Ou quando pegam em 2, 3 dados que fundamentem a sua opinião e não a contrariem. Para além destes números que podem e defraudam a qualidade de um jogador, até porque geralmente quem se apoia somente nos números são os mesmos que não veem 90 minutos de futebol, vamos então agora ver outro tipo de comparação ridícula para avaliar a qualidade de um jogador de futebol. O número de títulos. E quando vimos aquele argumento de quantas Ligas dos Campeões é que o Messi tem, o Cristiano Ronaldo tem mais. Sabem, por exemplo, quantas Ligas dos Campeões é que o Ronaldo Nazário ganhou? 0. E isso não o impediu de ganhar 2 bolas de ouro. Como é que estão ao trabalho de comparar individualidades com base nos coletivos? Sabem quem é que tem uma Liga dos Campeões? E que eu aposto que vocês não sabiam, ou pelo menos não se lembravam? O César Peixoto ao serviço do Futebol Clube do Porto. Sabiam desta? E não é por causa disso que nós vamos dizer que o César Peixoto foi melhor do que é, por exemplo, neste momento Grimaldo, que não tem qualquer Liga dos Campeões. Bem longe disso. E de uma forma mais realista, vamos analisar a final da Liga dos Campeões do ano passado. Foi o Manchester City e o Chelsea. Quem ganhou? O Chelsea. Não é por causa disso que vamos dizer que o Reece James é melhor que o João Cancelo. Ou vamos? O Franco Jara, que jogou no Benfica, ganhou um campeonato nacional. Sabem quantos é que o Bas Dost ganhou? 0. Então vamos dizer que o Franco Jara foi melhor do que o Bas Dost? E atenção, que eu estou a pegar é claramente em extremos. Claro que isto são extremos. Mas as pessoas guiam-se em títulos coletivos e em golos marcados. Não que os golos marcados não possam ser um indicador de qualidade, mas não são somente esses indicadores que avaliam a qualidade de um jogo de futebol. Claramente não são. E por triste que seja, isso vende. O Ibrahimovic marcou mais golos do que o Ronaldo Nazário. Alguém tem coragem para dizer que o Ibrahimovic foi ou é melhor jogador do que foi Ronaldo Nazário? Não é com este tipo de pessoas que eu gosto de discutir futebol.